E se eu te dissesse que Jesus revelou um segredo que muitos ignoram até hoje? Uma verdade tão profunda que, se compreendida, poderia transformar completamente a maneira como você enxerga sua fé, sua vida e até o propósito das suas lutas? Naquela noite silenciosa, quando até os ventos pareciam segurar o fôlego, Jesus se afastou dos discípulos e caminhou até o lugar onde a luz da lua tocava a terra. Ali, no meio da escuridão suave, ele sabia que um mistério eterno estava prestes a ser revelado, mas apenas para aqueles que estivessem atentos, vigilantes, despertos espiritualmente. Os discípulos, cansados, olhavam à distância. Eles sabiam que algo diferente estava para acontecer. Era como se o ar tivesse mudado. Jesus se ajoelhou, ergueu o rosto e falou palavras que não estavam apenas destinadas ao céu, mas a todos que, ao longo dos séculos, buscariam compreender o verdadeiro poder da sua missão. Ele disse que o maior segredo do reino não estava nos milagres, nem nas multidões, mas em algo que poucos estavam dispostos a fazer: permanecer acordados espiritualmente quando o mundo inteiro dorme. E foi ali, sozinho na noite, que Jesus começou a revelar a verdade que poucos ousam encarar. A batalha mais forte não acontece fora, mas dentro de nós. Por que Jesus insistia tanto para que os discípulos ficassem acordados? Essa pergunta ecoa até hoje, e muitos ainda não entendem o peso espiritual daquele momento. Não era apenas sobre vigiar a noite, era sobre vigiar a alma. Enquanto Jesus orava, um sentimento profundo de urgência invadia seu coração. Ele sabia que forças invisíveis estavam se movendo, preparando o cenário para algo que mudaria a história da humanidade. E, mesmo assim, aqueles que caminhavam com ele diariamente estavam adormecidos, física e espiritualmente. Jesus se levantou e caminhou até os discípulos. Encontrou-os de olhos pesados, lutando contra o cansaço. Ele os observou com tristeza, mas não com condenação. Sabia que o corpo era fraco, mas também sabia que, se eles não despertassem para a realidade espiritual, seriam engolidos pelo medo quando o inesperado acontecesse. Então, Jesus disse uma frase que atravessa séculos e ainda hoje nos sacode por dentro: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Os discípulos se entreolharam, confusos. Não entendiam que a tentação que se aproximava não era apenas moral, era emocional, espiritual, mental. Era o momento decisivo entre permanecer firme ou abandonar a fé. Aquele aviso não era apenas para eles. Era para mim, para você, para todos que enfrentam batalhas silenciosas que ninguém vê, mas que Jesus conhece profundamente. Por que Jesus decidiu curar alguém justamente no momento em que estava sendo preso? Essa é uma das cenas mais surpreendentes da noite no Monte das Oliveiras, uma cena que muitos passam rápido, mas que revela um dos segredos mais profundos do coração de Cristo. Quando os soldados avançaram para prendê-lo, Pedro reagiu no impulso da carne. Com um golpe rápido, arrancou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. O barulho do ataque ecoou entre as árvores, e o caos pareceu tomar conta de tudo. Os soldados recuaram, preparando-se para contra-atacar, enquanto os discípulos gritavam em desespero. Mas Jesus fez o oposto de qualquer líder humano. Ele não mandou fugir, não incentivou a guerra, não condenou Pedro. Ao invés disso, levantou a mão e disse: basta. Foi nesse instante que algo inacreditável aconteceu. Jesus caminhou até Malco, o homem que havia vindo prendê-lo, o homem que representava a força que o levaria ao sofrimento. Tocou sua orelha ferida e curou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os soldados ficaram perplexos. Os discípulos, confusos. E Judas, sem palavras. A cura de Malco naquela noite revelava um segredo que poucos entendem. Jesus não perdeu o controle em nenhum momento. Ele se entregava porque queria, não porque era obrigado. E mesmo diante da injustiça, ele escolheu amar até quem o feriu. A partir dali, a prisão já não era uma derrota. Era o início da maior vitória espiritual da história. Como pode o único homem perfeito da história ser julgado como o pior criminoso? Essa é uma das perguntas mais perturbadoras da Bíblia, e que muitos evitam encarar. Porque naquela madrugada escura, enquanto Jerusalém dormia, Jesus era levado às pressas para um julgamento secreto, cheio de mentiras, medo e manipulação. Os soldados o empurravam pelas ruas estreitas. Seus passos eram rápidos, mas o coração de Jesus continuava firme. Os discípulos, espalhados, alguns escondidos, outros observando de longe, arrasados pela sensação de que tudo estava saindo do controle. Mas não estava. Nada estava fora dos planos de Deus. Jesus foi levado diante dos líderes religiosos, que já haviam decidido sua sentença antes mesmo de ouvir qualquer palavra.
Testemunhas falsas foram trazidas, cada uma com histórias contraditórias. Era um espetáculo vergonhoso, um tribunal onde a verdade não tinha lugar. Mesmo assim, Jesus permaneceu em silêncio. E esse silêncio incomodava mais do que qualquer resposta. Ele não precisava se defender, porque sua missão não era escapar, mas cumprir um propósito eterno. O sumo sacerdote, irritado, finalmente gritou: "Dize-nos, tu és o Cristo, o Filho de Deus." E Jesus respondeu com uma calma que atravessaria séculos: "Eu sou." Naquele instante, o destino estava selado. Os líderes rasgaram suas vestes, os guardas se aproximaram, e Jesus foi declarado culpado. Não porque era criminoso, mas porque sua luz expôs as trevas. Por que um povo que foi curado, alimentado e libertado por Jesus escolheu pedir sua morte? Essa é uma das perguntas mais chocantes da história, e revela o quanto o coração humano pode ser instável quando guiado pelo medo e pela manipulação. O dia estava apenas começando quando Jesus foi levado até Pilatos. O governador romano observou o homem diante dele e percebeu algo que ninguém ali queria admitir. Jesus era claramente inocente. As acusações não faziam sentido. Os argumentos eram fracos. E o ódio vinha mais da influência dos líderes religiosos do que da verdade. Pilatos tentou libertá-lo. Procurou um motivo mínimo para absolvê-lo. Mas a multidão, inflamada por vozes ocultas e interesses sombrios, gritava cada vez mais alto: "Crucifica! Crucifica!" Como pode um povo mudar tão rápido? Porque quando a verdade confronta o orgulho, as pessoas preferem se agarrar à mentira que as conforta do que à verdade que as liberta. Jesus permaneceu calado. Sua presença, porém, falava mais do que 1000 discursos. Não havia medo em seus olhos. Havia entrega. Havia propósito. Havia amor suficiente para permanecer ali, mesmo ouvindo o clamor daqueles por quem ele estava prestes a morrer. Pilatos lavou as mãos, mas Jesus não lavou as suas. Ele aceitou a cruz que não merecia, para que você e eu tivéssemos acesso à vida que não poderíamos conquistar. Você já se perguntou por que Jesus não usou seu poder para evitar a cruz? Se ele podia curar, acalmar tempestades e até ressuscitar mortos, por que simplesmente não parou tudo? Essa é a pergunta que transforma a fé de quem tem coragem de encará-la. Quando colocaram a cruz sobre seus ombros, o peso não era apenas de madeira, era o peso de toda a humanidade. Cada queda que Jesus sofreu no caminho foi mais do que cansaço. Foi o corpo perfeito sentindo a dor que nós merecíamos. E mesmo assim, ele se levantava, não por força física, mas por amor. As ruas de Jerusalém estavam cheias. Uns observavam com indiferença, outros com terror. Algumas mulheres choravam. Soldados empurravam Jesus com brutalidade, sem entender que estavam tocando o próprio Filho de Deus. E ele continuava, passo após passo, mesmo sabendo que cada metro o aproximava da pior dor já experimentada por um ser humano. Em um momento marcante, Jesus olha para a multidão e diz: "Não chorem por mim." Como alguém, à beira da morte, consegue se preocupar com os outros? Porque o amor de Cristo não é emocional, é eterno, consciente, decidido. A cruz não foi uma derrota. Foi a estrada onde o amor se tornou visível. E o céu inteiro observava em silêncio, sabendo que cada segundo daquele sofrimento estava abrindo um caminho que nós jamais poderíamos abrir sozinhos. A caminhada continuava. E o maior momento da história estava prestes a acontecer. O que realmente aconteceu no instante em que Jesus entregou seu espírito? Muitos já ouviram a história, mas poucos entendem o que aconteceu no mundo espiritual naquele exato segundo. Não foi apenas a morte de um inocente, foi uma guerra invisível sendo vencida diante do universo inteiro. Quando pregaram Jesus na cruz, o céu escureceu de uma forma que ninguém conseguia explicar. Era como se a criação sentisse a dor do Criador. Os soldados riam, alguns choravam, outros apenas observavam, sem saber que estavam testemunhando o maior ato de amor de todos os tempos. As horas passaram devagar. A cada respiração difícil, Jesus carregava mais do que dor física. Ele carregava o peso da culpa, da vergonha e das trevas que tentavam se levantar contra a humanidade. E então, no momento decisivo, quando tudo parecia perdido, Jesus levantou a voz com força surpreendente e declarou: "Está consumado." Essas 3 palavras atravessaram o reino espiritual como um trovão. Os portões do inferno estremeceram. Correntes invisíveis foram quebradas. A dívida espiritual da humanidade foi paga, completamente. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, não de baixo para cima,
como faria um homem, mas do alto, mostrando que foi o próprio Deus quem abriu acesso direto a ele. O mundo achou que era o fim. Mas o céu sabia, aquele era apenas o começo. Se esta cena mexeu com você e renovou sua fé, escreva nos comentários: Jesus venceu por mim. Isso ajuda a espalhar esta mensagem e fortalecer o nosso canal de fé. Amém.